Hi guys, my name is Patrícia, I am the English teacher. Na aula de hoje nós vamos falar sobre viagens. Yes? Vocês gostam de viajar? Qual foi a última vez que vocês viajaram? Para onde vocês foram? Mas pessoal, quando nós falamos de viagens, tem alguns países que normalmente nós não temos tantas informações quanto outros, né? Por exemplo, quando eu falo dos Estados Unidos, de alguns países da Europa, a maioria das pessoas conseguem relacionar os lugares com várias coisas. Outros nem tanto, porque nós não temos tantas informações, né? Ou não é tão interessante pra gente, porque algumas pessoas, por causa da família ou por causa de alguma coisa que goste, se interessa mais por um país do que por outro. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um país que é bem conhecido, mas nem todo mundo sabe muita coisa sobre ele. We are going to talk about the Netherlands, ok? A Holanda. E nós vamos comparar a Holanda with Switzerland, com a Suíça. Então, nós vamos falar um pouquinho de história, de natureza, da parte de natureza, nós vamos falar um pouquinho das pessoas, da cultura, né? Gente, quando a gente fala de um país, por exemplo, é muito comum quando a gente viaja, das pessoas fazerem perguntas que pra gente são muito óbvias. Por exemplo, muito pouca gente conhece a fundo sobre o Brasil. Ou quando a gente fala do Brasil no exterior, a ideia que vai para muita gente é o Rio, o Carnaval ou o Pantanal, né? E as pessoas imaginam que as cidades às vezes são meio selva, tipo o Pantanal, né? Porque a gente fala dos pontos turísticos, você fala de uma festa famosa que é o Carnaval. Mesmo com toda a internet hoje em dia, com toda, né, facilidade de comunicação, nós também temos algumas coisas que não sabemos. Por exemplo, quando falam da África, a gente pensa muito nos animais, a gente pensa muito nos negros, mas não é só isso que existe na África, lógico, né? Na pobreza, existem regiões super ricas, existem, né, toda uma parte de desenvolvimento. Então nós vamos hoje falar um pouquinho sobre the Netherlands, ok? The Netherlands, look at the map here, yes? Ó, Amsterdã, né? And nós vamos estar passando um pouquinho de informação. Gente, olha aqui, a parte principal. Qual que é o nome oficial? The Kingdom of the Netherlands. Porque, gente, Kingdom ainda é uma monarquia. Yes, the Kingdom of Netherlands. Form of government, constitutional monarchy. Ainda é uma monarquia constitucional, tá? E daí, qual é a capital? Amsterdã, yes? E a língua oficial? Dutch, yes? This is the official language. And the currency, e qual é o dinheiro? Euro, yes? Então, gente, vamos ter um texto grande com várias informações a respeito da Holanda. Gente, o que é famoso na Holanda, né? Se a gente lembrar os cartões postais, se a gente lembrar as coisas. A gente vai falar bastante do que, gente? De windmills. Por algumas palavrinhas aqui para ajudar vocês. Sorry, people. The windmills. The windmills são os moinhos de vento, né? Que são bem conhecidos quando falamos da Holanda. E, gente, eles têm um sistema de captação de água, tá? De escoamento de água, que é super interessante. Então, vocês vão ler about it. Vocês vão ler sobre isso também, tá? Sobre drain water. São algumas maneiras de escoamento de água que eles usam lá. Que mais, gente? A gente vai falar sobre algumas sources, fontes, né? Algumas, por exemplo, wind sources, eles usam muito o vento, né, como uma maneira de
mexer com a eletricidade, né? Aqui nós usamos mais o que? A água dos rios. Lá eles usam mais o que? Os moinhos e os ventos, né? Gente, mas lá também vocês vão ouvir falar bastante de floods, de enchentes, tá? E também de renewable energy, energia reaproveitável. É algo que eles pensam bastante. Então, nesse primeiro parágrafo aqui, vocês vão ver que essas palavrinhas são bem importantes para vocês compreenderem o texto. Outra coisa, gente, que é bem conhecido, né, na Holanda, são as flores, né? Principalmente the tulips, as tulipas, né? Então, quando a gente fala, gente, sobre the flowers, the tulips, yes, eles vão falar bastante sobre the bulbs, os bulbos, cada florzinha, os bulbos das flores, né? E eles falam muito na parte de overthrow, de derrubar as coisas, né? Principalmente em relação à natureza, tá? Gente, então nós vamos falar um pouquinho sobre a história, né? Como que a Holanda foi ocupada, como que chegaram lá. Então, durante as guerras, né? O que aconteceu na Holanda. Então, nós temos toda a parte histórica também. Falando um pouquinho, gente, daí do que? Da Suíça, Switzerland, ok? Vão ter a mesma coisa. Por exemplo, the official name, it's the Swiss Confederation. Daí já não é mais uma monarquia, mas uma confederação, né? The capital is Bern. The official language, não tem uma só, tem várias, né? German, o alemão, French, francês, Italian and Romance, que é um dialeto próprio deles. Existe, qual que é o currency, qual que é o dinheiro dele? The Swiss franc, o franco suíço, tá? E daí, gente, vocês vão ouvir muita coisa sobre a Suíça. O que acontece? É um país bem pequenininho, mas é um dos países mais ricos do mundo, né, gente? Então, eles vão falar muito do que é importante lá. Os relógios, né, gente, suíço, os chocolates, né? E eles vão falar também do relevo, que tem muitas montanhas, né? E fica onde? Na Europa Central. Então, todo o vocabulário, como é que foi feita a constituição deles, né? Como é formado, é uma confederação, então é um país formado de várias regiões, né? Então, vocês vão ler, são 2 textos grandes, vão procurar as palavras que vocês não entenderem no dicionário, vão ouvir várias vezes o áudio, tá? E vão tentar comparar. Então aqui, gente, se nós olharmos aqui, ó, nessa comparação, né? Nós temos uma pessoa, ó, Logan Austin lives in Switzerland. Ele mora na Suíça. But he's thinking about moving to the Netherlands. Mas ele está pensando em mudar para a Holanda, ok? He's comparing information between these countries. Ele está comparando as diferenças, tá? Então, vocês vão ver aqui que existem vários tipos de comparação. Ele está falando sobre dinheiro, a expectativa de vida, a parte de eletricidade, de consumo de eletricidade, da quantidade de pessoas empregadas e desempregadas, tá? A parte de riquezas, quantas pessoas estão acima da linha de pobreza ou abaixo da linha de pobreza, tá? Então ele vai estar comparando os 2 países. E o que é importante vocês fazerem? Lerem bem essa parte, tá? E que nós vamos continuar conversando sobre esses países nas aulas seguintes. Também eu quero que vocês tentem achar curiosidades sobre esses países, porque a aula que vem nós não vamos falar tanto de geografia, de história, mas sim de curiosidades. E nós vamos tentar, lógico, como sempre, comparar os nossos países. Então, o que vocês vão falar? You are gonna get about Brazil
Então vocês vão tentar fazer um textinho falando um pouquinho sobre o Brasil, um pouquinho sobre geografia, sobre qual é a moeda que nós usamos, qual a capital do Brasil, qual a língua, igual nós vimos sobre os países, tá? E vocês vão escolher um outro país que vocês tenham interesse. Brasil e Estados Unidos, ok? Brasil e Inglaterra, Brasil e Canadá, alright? E vocês vão tentar fazer uma pequena comparação entre esses dois países e apresentar na aula de vocês. Good? So have fun and see you next time. Goodbye!